Nas primeiras 48 horas de 2026, a Gestapo do Alexandre de Moraes já volta ativa a todo vapor. Olha, é impressionante a eficiência deste homem. Mesmo estando em Dubai com a sua esposa, curtindo ali as férias e viajando pelo mundo, ele conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo tendo todos os laudos, as provas de que ele não poderia estar mais em prisão, que ele deveria ser mandado para uma prisão domiciliar para ter cuidados médicos, que está correndo sérios riscos na sua saúde. Alexandre de Moraes conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo depois de ter feito uma cirurgia com 70 anos de idade, parando de respirar 500 vezes numa noite, e manda prender o Felipe Martins de novo. Eu já perdi as contas de quantas vezes Alexandre de Moraes mandou prender Felipe Martins. É uma obsessão pessoal. Felipe Martins, que desde que arrumou a sua lapela, virou um dos principais alvos desse sistema. Mas vamos lá. Por que o Moraes, no dia 2 de janeiro de 2026, mesmo estando em Dubai com a sua esposa, por que ele mandou prender Felipe Martins? Bom, se prepare, porque a lista de pessoas podres por dentro, sem alma, odiadas pelo Brasil, acaba de aumentar. E essa nova pessoa a ser inclusa na lista é este cidadão aqui. Grave bem esse rosto. Esse aqui é uma daquelas pessoas que, se vivesse na Alemanha nazista, seria um dos principais puxa-sacos de Hitler. Inclusive o Jordan Peterson fala que uma grande ilusão que a maioria das pessoas tem é acreditar que se elas vivessem na Alemanha nazista nos anos 30, elas seriam aqueles que lutariam contra a ditadura, seriam daqueles que salvariam a Anne Frank, ou seriam Schindler. Mas na verdade, ele mesmo fala que a maioria das pessoas se tornariam cúmplices, se tornariam objetos da ditadura. E um caso óbvio é deste cidadão aqui, ó, Ricardo Wagner Roquette. Agora eu vou te explicar o que foi que aconteceu que levou Felipe Martins a ser preso novamente. Ele já estava preso em prisão domiciliar. Bom, há um tempo atrás saiu na imprensa de que Felipe Martins teria supostamente violado uma das ordens do Alexandre de Moraes ao ter acessado uma rede social. A rede social em questão é a LinkedIn, que não é nem por dizer uma rede social, é uma rede de network de negócios. Mas o curioso é que não foi postado nada, não foi falado qual foi o acesso, qual foi a conversa que ele teve, apenas que houve um acesso. E de onde veio essa informação? E é aí que eu puxo para vocês este e-mail, que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. O cara, gente, que fez isso aqui, ele é um coronel aviador da reserva da aeronáutica, que trabalhou no governo Bolsonaro. Eu preciso falar disso aqui, porque é surreal. Esse indivíduo, ele trabalhou no MEC, no governo Bolsonaro, durante algum tempo, foi demitido, porque é um incompetente, tá? É um inútil, e aí foi demitido. Ficou com raivinha, e aí, para extravasar a raivinha dele, ele decidiu que quer mandar o Felipe Martins de volta para a prisão. E como que ele fez isso? Como que esse cidadão aqui, ó, fez isso? Ele mandou um e-mail para o Alexandre de Moraes. E aqui vocês vão ver a coisa mais podre que eu já vi. Cara, isso aqui é surreal. Vamos lá. Notícia de possível acesso à rede social por pessoa submetida à restrição judicial. Pedido de apuração e sigilo do denunciante. Olha o covarde. Vamos lá. Notícia de possível descumprimento de decisão judicial. Assunto, tá? Aí ele repete, né? Venho de forma identificada apresentar ao presente notícia de fato e requerer expressamente a reserva de identidade. Ou seja, pelo amor de Deus, não fale que sou eu que estou denunciando. Mantenha meu nome em sigilo. Sobre meus dados pessoais e quaisquer elementos que possam me identificar, por receio de retaliações. Retaliações, meu amigo. Solicito que eventual contato comigo ocorra apenas pelos canais informados no cadastro e que minha identificação não seja compartilhada com terceiros. No dia 28 de dezembro de 2025, ao acessar a funcionalidade do LinkedIn, conhecido como Quem Viu Seu Perfil, o sistema exibiu um visitante um perfil identificado como Felipe Garcia Martins. Eu não possuo relação com o referido indivíduo e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Ressalto que não posso afirmar com certeza se o acesso foi realizado diretamente pelo titular do perfil exibido ou por terceiros, porém registro que o LinkedIn apresentou ao visitante com o nome e motivo pelo qual comunica o fato, apuração institucional. Aí ele está caguetando o Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins entrou no LinkedIn e foi ver o perfil dele. Aí o Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar para o Felipe Martins e pediu uma explicação para os advogados.
Os advogados explicaram que eles próprios entraram na rede do Felipe Martins para fazer coleta, guardar os dados, para caso ela fosse derrubada, caso eles perdessem o acesso, para guardar os dados do LinkedIn. O advogado explicou, olha, não foi, tá aqui, ó. Afirmou que o Felipe estava cumprindo medidas cautelares, que nunca havia recebido uma advertência e que foi punido sem que tenha feito nada. E aqui ele explica que na verdade foi ele, foi Chiquini, que acessou o LinkedIn do seu cliente para preparar a sua defesa. Ele não publicou nada, ele não interagiu com ninguém, ele acessou para coletar os dados, para guardar os dados que estavam no LinkedIn, para poder fazer a defesa. E depois eles informaram o Alexandre de Moraes sobre isso. Aí vamos para a parte agora, você vai ver o que virou o Brasil. Tá aqui, ó. Decisão do Alexandre de Moraes. Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva, no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar alimentos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa. Olha, às vezes, na rede social da pessoa, ela consegue pegar, por exemplo, um print de quando ela estava num determinado local e não em outro que o Alexandre de Moraes estava denunciando. Então, como que você vai provar uma determinada informação que está ali na sua rede social se você não pode acessar ela? O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. Aí, de novo ele joga isso aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. Aí, o que o Alexandre de Moraes decide fazer? Decide prender o Felipe Martins. De novo, por causa desse cagueta aqui, ó. Essa pessoa, esse aqui. Cara, eu vou falar pra você, eu não tinha condição. Como que eu posso conhecer uma pessoa hoje de manhã e já sentir um nojo por ela dessa forma? O que leva uma pessoa dessa idade, um cara que foi coronel da aeronáutica, o que leva ele a falar, não, hoje eu quero destruir a vida daquela pessoa que eu sei que é inocente? Quais foram os crimes do Felipe Martins? Arrumar a lapela? Usar um Uber? Não ter viajado para os Estados Unidos? Não ter feito uma minuta? Não ter assinado uma minuta? Não ter participado de uma reunião? O crime do Felipe Martins foi não ter delatado o que o Alexandre de Moraes queria que ele delatasse. E por isso ele falou, eu vou aguentar todas as consequências. Todas. Todos esses Ricardos que aparecerem na vida dele, ele vai aguentar. E aí a Polícia Federal hoje vai lá, aparece para prender o Felipe Martins. Cara, assim, é muita revolta, é muita... O coração da gente não aguenta, a gente vai adoecendo, cara. A gente vai adoecendo com isso que está acontecendo. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e fala isso aqui, cara. O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. O Alexandre de Moraes, o cara que até agora não respondeu o contrato da esposa dele de 129 milhões, que agora surgiu na internet a conversa dele fazendo lobby pro desembargador lá que tinha aquela funcionária fantasma em 2015. Ele é a instituição democrática. Ele é a democracia no Brasil. E de Dubai, olha a eficiência do cara, de Dubai, ele manda o Bolsonaro de volta pra prisão e manda prender Felipe Martins. Cara, curte suas férias um pouco. Esquece. Para. Que obsessão é essa com o Felipe Martins? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Gente, nada fica no oculto para sempre. Moraes caiu no grampo fazendo lobby. Isso que a Malu Gaspar do Globo denunciou agora recentemente não foi, aparentemente, a primeira vez que aconteceu. A Folha de São Paulo, em 2019, divulgou um grampo que o Moraes caiu em 2015, quando era secretário de Segurança Pública em São Paulo. Diz a matéria da Folha de São Paulo. Interceptação da Polícia Federal feita em 2015 sugere que o então secretário de Segurança Pública e hoje ministro do STF atuou informalmente a favor de magistrado. Vejam só, a Malu Gaspar, agora, no dia 22 de dezembro, divulgou, em tese, um crime de advocacia administrativa, que é se utilizar da função pública, dessa toga, para satisfazer interesses particulares perante a administração pública. Inclusive, a militância caiu de pau em cima da Malu Gaspar, como se ela estivesse trazendo
alguma informação mentirosa. Porém, entretanto, o tempo é a razão da verdade. Em 2015, segundo a Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes já havia feito isso. Era secretário de Segurança Pública de São Paulo, do governo Alckmin, e estava advogando, fazendo lobby no STF a favor de um desembargador que estava sendo investigado. Ó, ouça o grampo em que Moraes trata de lobby no STF com desembargador investigado. E a interceptação telefônica está aqui. Alô? Oi, Alexandre, tá bom, galera? Tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Estamos aí, entre uma porrada e outra, estamos sobrevivendo. Eu gosto de animação. E você, tudo bom? Vou mandar por isso. Vai terça. Então, pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim, falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os PRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. Mas eu te dou. Eu acho que não vai ter problema nenhum, já para o encargo também redistribuir memoriais, né? Pedir para o pessoal redistribuir. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele falou que não. Assim, vamos, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas vamos tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha para o TJ, porra. Pois é, tem que. Não é a minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas aí você pode falar, não vai estar. Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Eu vou pedir para fazer sustentação, tá? Para pegar todos os pontos mais importantes. Na verdade, eles não estão. Só uma pausa aqui. Preste bem atenção nisso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes estava advogado, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, então está secretário de Segurança Pública, mas o escritório continua aberto. Só que ele não pode advogar, mas está advogando. Vejam os autos. Ele está advogando. Esse desembargador está sendo investigado e vai ser julgado o mandado de segurança desse desembargador. Ele contrata quem? O escritório do ministro Alexandre de Moraes. E ele pergunta, você estará lá? O Alexandre de Moraes fala, não, eu não posso, eu estou licenciado. Eu não posso, mas eu vou mandar um outro advogado do meu escritório para fazer a sustentação. É isso que está acontecendo. Só que nos bastidores, o áudio mostra que o Alexandre de Moraes está advogando. Ele só não está dando as caras. Mas ele está advogando. O escritório é dele, está muito claro. Ele falou com o Toffoli, ele vai falar à noite com o Gilmar Mendes. E tem muita coisa a mais ainda. Vamos ver. Sai a pauta. Vamos ver se vai entrar ou vai entrar na outra semana. Mas eu já pontuei o que é mais importante para falar. Nós tentação tem que bater uma ideia só. Você sabe que se começa a botar coisa de tentação, ninguém ouve. Mas a questão do prazo, tal. Eu sim, você não quer levar. Gosto da até jurídica, nossa. Prazo que não pode ter dois. Não, então não teve mais nenhum caso, sim. O nosso foi tudo absurdo, né? Absurdo é sacanagem. Foi a sacanagem da sacanagem, né? Daquele débito do Gilberto, né? Foi tudo. Quem que vai? Você quer falar para nós hoje? Vai o doutor Laerte, que é desembargador aposentado aqui de São Paulo, de direito público e tal. Amigo do pessoal, bom, tranquilo, pode ficar sossegado. Deve entrar e tal, porque o Toffoli é o presidente da turma, então se ele liberou, ele vai faltar, né? Sim. O Toffoli, o Gil Marcos, que eu falei, o Celso, a Carmen e o Teori. O Teori é uma cara como conhece a gente. Então, a Carmen é daí, né, irmão? É daqui, conhece a gente aqui.
Você sabe, conhece minha história aqui, né? Ela conhece, pelo menos. Se tiver alguém para se lembrar ela só, não é bom. Eu vou tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Não vamos bobear no finalzinho, né? Exatamente. Você vai o eficaz, você pegou todo, né? Teoria com ela. Não, sim. Não, assim, não, o próprio eu vou falar, eu pedi, apesar de não estar, né? Mas ele vai estar no jantar hoje, dos presidentes, eu vou pedir para o Lewandowski lembrar ele também. Porque o Lewandowski que deu a eliminar, eu fui lá para. Eu falei para ele, calma, que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos. Porque é louco, daí dia 15 de janeiro, o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. E no próprio decisão, ele já mata, né? Então, eu vou com muito jeito, ver se ele não se incomoda de dar um toque. Ok, aí vamos falando. Nitidamente advogando. Só que não poderia. Senão seria advocacia administrativa. Aí agora, a Malu Gaspar divulga isso daqui. Alexandre de Moraes procurou o Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central e todo mundo duvida. Todo mundo duvida. Só que, em 2015... Alexandre de Moraes, licenciado como secretário de Segurança Pública, continuava, segundo o Grampo, advogando. Agora, sua esposa, com um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, querem duvidar que Alexandre de Moraes tenha interesse nessa causa. Por quê? Porque hoje ele está licenciado da advocacia para ser ministro do STF. Ué, em 2015 ele estava licenciado também para ser secretário de Segurança Pública. Licenciado por licenciado não pode advogar nem na Secretaria de Segurança Pública, nem no STF. Só que o Grampo mostra que ele já fez isso. Por que eu vou duvidar da matéria da Malu Gaspar? Então, segundo o Globo, segundo a Folha de São Paulo, veja que eu estou trazendo matérias jornalísticas. Nada disso foi produzido por mim. Esse grampo telefônico foi divulgado pela Folha de São Paulo em 2019. Essa matéria é da Malu Gaspar. Segundo ela, 6 fontes relataram para ela que o ministro Alexandre de Moraes estava advogando pelo escritório da sua esposa. Agora, sua esposa tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master. Mas querem duvidar que ele teria interesse em auxiliar sua esposa na execução desse contrato. Fato é que isso só demonstra que precisamos, com urgência, de uma reforma no sistema de justiça. É isso que dá advogados com relações políticas chegarem na Suprema Corte. Nós precisamos que a Suprema Corte seja formada por juízes de carreira, juízes que, com meritocracia, sem indicações políticas, façam por merecer. Precisamos que a política se afaste por completo do poder judiciário. Senão, veremos reiteradamente situações como essa. Então vejam, não é a primeira vez que a imprensa divulga um envolvimento de lobby por parte de Alexandre de Moraes. Deixando bem claro, foi o Globo e a Folha de São Paulo que divulgaram isso daí. Eu sou Jeffrey Checchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Uma recente crise política no Brasil se desenrola em 3 frentes distintas. Vamos dar uma olhada. Olha, tudo começou com uma única decisão bem polêmica do Supremo Tribunal Federal, o STF. E essa decisão acabou gerando uma disputa de poder entre as maiores instituições do país. A faísca da crise foi uma decisão monocrática, ou seja, de um juiz só, o ministro Gilmar Mendes. Essa atitude foi vista por muitos como uma blindagem do tribunal contra a fiscalização do Congresso. A resposta do Congresso Nacional foi imediata, um verdadeiro contra-ataque. A Câmara não perdeu tempo, acelerou um projeto para limitar os poderes individuais dos ministros do STF. E olha que interessante, a indignação com a decisão uniu tanto o governo quanto a oposição. O senador Eduardo Girão, da oposição, cobrou uma atitude firme do Senado, não só discursos. E para complicar ainda mais o cenário, outra crise estava se formando, dessa vez na Polícia Federal. Policiais relatam que pagamentos para operações de campo estão atrasados há até 2 meses.
A associação da categoria já avisou: sem pagamento, as operações policiais podem parar completamente. E essa confusão toda não ficou só aqui no Brasil, não. O conflito foi parar lá fora. Em uma entrevista nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro levou o assunto para o cenário internacional. Ele fez uma comparação direta entre a situação do pai dele e a de Donald Trump. Para sustentar a tese de injustiça política, ele listou vários pontos durante a entrevista. Bom, com tudo isso acontecendo, o cenário para as eleições de 2026 fica bem incerto e explosivo. Para os apoiadores da oposição, existem alguns caminhos possíveis para tentar virar o jogo. No fim, a crise deixa o Brasil com perguntas essenciais sobre seu futuro e o equilíbrio entre os poderes.